O silêncio na savana não é uma ausência de som, é um aviso. Quando um grupo de búfalos africanos se move, o som que eles emitem não é apenas um ruído de cascos batendo no solo seco, é uma linguagem de vibrações que viaja quilômetros, avisando a todos os habitantes da planície que um tanque de 1000 quilos está em movimento. Mas existe um momento específico em que esse som cessa. Não por causa de um predador, mas por causa de uma decisão estratégica que desafia a nossa compreensão sobre como animais de grande porte lidam com o risco extremo. Quando um búfalo se separa do grupo por um ferimento ou pela idade, ele se torna um alvo. Mas, ao contrário do que se espera, o búfalo não foge desesperadamente para o horizonte. Ele faz algo que altera completamente a dinâmica de poder entre ele e seus perseguidores. A sobrevivência na savana é regida por uma matemática brutal. A energia gasta na caça versus a energia ganha na refeição. Para predadores como leões, um búfalo solitário parece um prêmio garantido. No entanto, o que acontece nos minutos seguintes a essa separação revela uma faceta pouco compreendida da inteligência prática desses bovinos. Não se trata apenas de força bruta ou de chifres letais. Trata-se de uma manobra de isolamento e posicionamento que transforma o terreno em um elemento de defesa, transformando o caçador em caça. Para entender por que um animal tão massivo consegue sobreviver contra uma alcateia inteira, precisamos olhar para além do óbvio. O búfalo não confia apenas na sua pele grossa ou no seu tamanho. Ele utiliza um sistema de leitura de ambiente que antecipa o ataque antes mesmo do primeiro movimento da hiena ou do leão. O que observamos é uma transição. O animal deixa de ser uma presa em pânico para se tornar um estrategista de território. E é aqui que a história se complica, porque essa estratégia tem um custo invisível e um limite físico que a maioria dos animais não consegue ultrapassar. O primeiro elemento dessa defesa é a escolha do terreno. Um búfalo solitário não corre para o descampado, onde a velocidade do predador seria absoluta. Ele busca o obstáculo. Pode ser um banco de lama, uma densa mancha de arbustos espinhosos ou a margem de um rio com vegetação alta. Ao se posicionar de costas para um obstáculo intransponível, o búfalo reduz o ângulo de ataque do predador de 360 graus para menos de 180. Essa mudança geométrica simples é a diferença entre a vida e a morte. Sem a possibilidade de um ataque pelas costas, o predador é forçado a confrontar o búfalo de frente, onde o risco de um chifre perfurar um pulmão ou quebrar um osso se torna real e imediato. Aqui o jogo muda. O leão, que antes via um banquete, agora encara um risco de ferimento que poderia impedi-lo de caçar por semanas. Na natureza, um predador ferido é um predador morto. Por isso, vemos frequentemente o que parece ser uma hesitação. Não é medo no sentido humano, mas uma análise de custo-benefício. O predador testa, rodeia, ruge, mas não avança. O búfalo, por sua vez, mantém uma imobilidade quase estátua. Ele não gasta energia com movimentos inúteis. Ele economiza cada batida de coração para o momento do impacto. Essa paciência é o seu recurso mais valioso. A tensão aumenta quando a noite cai. O ambiente sonoro muda e a vantagem da visão se perde. É nesse momento que o comportamento de grupo entra em cena, mesmo para o indivíduo isolado. O búfalo emite vocalizações de baixa frequência, sons que mal percebemos, mas que são projetados para cortar a distância. Eles não estão chamando ajuda imediata, mas estão sinalizando a presença de um indivíduo que ainda não foi abatido. Se o grupo estiver por perto, a resposta vem na forma de um retorno audível. É um aviso claro para os predadores: se vocês continuarem, o custo será maior do que o benefício. Mas o que acontece quando o grupo não responde?
Quando o búfalo está realmente sozinho, quilômetros longe de qualquer proteção, a estratégia precisa evoluir. É aqui que entra a inteligência prática. O búfalo começa a se mover, não em fuga, mas em uma rota de retorno calculada. Ele não segue uma linha reta. Ele usa a cobertura do terreno para mascarar sua silhueta. Se ele cruza uma área aberta, ele o faz em curtos períodos de movimento, parando para escutar e sentir o cheiro do ar. Ele está, essencialmente, fazendo uma leitura constante da posição do predador através de pistas olfativas e sonoras. Essa capacidade de manter a calma sob pressão extrema é o que permite que animais como o búfalo sobrevivam em um dos ambientes mais hostis do planeta. Mas existe um detalhe que frequentemente ignoramos. A resistência física do búfalo não é infinita. A cada movimento estratégico, a cada hora de vigília, o acúmulo de ácido lático nos músculos e a desidratação começam a cobrar seu preço. O animal que parecia invencível na primeira hora começa a mostrar sinais de fadiga na 10ª. E é nesse momento de fraqueza física que a estratégia de defesa precisa ser mais precisa. Muitos observadores confundem esse comportamento com uma teimosia cega. Mas é, na verdade, uma gestão rigorosa de energia. O búfalo sabe que, se correr, ele expõe seu ponto mais fraco, a traseira. Se ele ficar parado, ele se torna um alvo fixo. A solução é o movimento lento, quase imperceptível, mantendo sempre a face voltada para a ameaça. É um balé perigoso onde o menor erro de cálculo pode resultar em uma queda fatal. E o que torna essa cena ainda mais impressionante é a falta de sinais de pânico. Enquanto outros animais entrariam em um ciclo de fuga desenfreada, o búfalo mantém uma coerência comportamental que sugere um processamento de risco muito superior ao que geralmente atribuímos a bovinos. O confronto, quando inevitável, é rápido e brutal. Não há exibição de força desnecessária. O búfalo utiliza o peso do seu corpo e a curvatura dos seus chifres como alavancas. Ele não tenta morder ou arranhar, ele tenta desequilibrar. Se ele conseguir derrubar um predador, a luta termina ali. O predador, mesmo que não morra, aprende a lição. A memória dessa dor é o que mantém o equilíbrio na savana. O búfalo, no entanto, não persegue o predador. Ele retoma sua posição defensiva, pronto para a próxima tentativa. É fascinante notar como o ambiente molda essas respostas. Em áreas onde a densidade de leões é alta, os búfalos desenvolveram uma tolerância ao risco muito maior. Eles não se assustam com qualquer barulho. Eles aprenderam a distinguir entre o som de um predador que está apenas passando e o som de um predador que está em modo de caça. Essa distinção é vital. Gastar energia para fugir de um leão que não está caçando é um desperdício que, a longo prazo, pode levar à morte por exaustão ou fome. A sobrevivência, portanto, não é apenas sobre ser mais rápido ou mais forte. É sobre ser mais eficiente. É sobre saber quando lutar, quando recuar e, acima de tudo, quando ficar parado. A natureza não premia o animal mais corajoso, mas sim aquele que consegue navegar pelas incertezas do ambiente com a menor margem de erro possível. O búfalo que sobrevive à noite não é o mais jovem, nem o mais atlético, é aquele que melhor interpretou os sinais do ambiente e que tomou as decisões táticas certas no momento certo. Ao observarmos essa dinâmica, percebemos que a savana não é apenas um palco de carnificina. É um sistema complexo de negociações constantes. Cada encontro entre presa e predador é um diálogo silencioso onde a vida é a moeda de troca. E, em muitos casos, o resultado desse diálogo não é a morte, mas o respeito mútuo forçado pela percepção do risco. O búfalo, com seus chifres pesados e olhar impassível, nos ensina que a sobrevivência é um exercício de paciência e de leitura de cenário.
Ele não busca a vitória absoluta, apenas a oportunidade de ver o sol nascer no dia seguinte. No final, o que resta é a compreensão de que o comportamento incrível desses animais não é um acidente evolutivo. É uma resposta direta às pressões brutais que enfrentam todos os dias. Cada manobra, cada escolha de terreno e cada momento de imobilidade foram refinados por milênios de erros fatais de seus antepassados. O que vemos hoje é o resultado de uma seleção implacável que não perdoa a fraqueza, mas que premia a inteligência prática aplicada à sobrevivência. Quando o búfalo finalmente se reencontra com o seu grupo, o ciclo se fecha. A tensão se dissipa, mas a lição permanece. A natureza resolve seus problemas de forma brutal. Sim, mas com uma precisão que, para quem sabe observar, revela uma harmonia surpreendente. O erro custou a vida de muitos, mas para aqueles que aprenderam as regras do jogo, a própria existência é a prova de que a estratégia, quando bem executada, é a arma mais poderosa de todas. A savana continua, o silêncio retorna, e o búfalo, agora protegido pelo peso do grupo, volta a ser apenas mais uma sombra movendo-se na vastidão da planície, pronto para o próximo desafio que a vida selvagem, inevitavelmente, irá apresentar.